Olá, glória a Deus. Mais uma vez estamos juntos, né, para meditar sobre a palavra do Senhor, e a oportunidade que nós temos da parte de Deus é essa, né? Ter um esclarecimento, ter um entendimento. E hoje o nosso tema é interessante também porque ele fala a respeito daquele desejo que você tem no coração de ser um servo do Senhor, de estar servindo a Deus de coração inteiro. Hoje a palavra é ser isso, um servo. Você que deseja estar servindo ao Senhor no altar, é a hora de você observar aquilo que nós estamos falando aqui, que é algo que vai transformar a sua vida, vai modificar. E pelo fato de que você quer mais de Deus, nós temos a orientação de como ser um servo. A palavra do Senhor nos fala que um servo, ele é visto hoje pela sociedade, né, de uma maneira contrária à palavra de Deus, como se fosse um egoísmo, né? Como por conta de tudo isso que acontece, a pessoa acha que ser servo é ser servido. Na verdade, o próprio Jesus diz que ele veio para servir, né? E não para ser servo. E isso nós devemos observar com muita atenção, carinho, porque o próprio Deus falando ao nosso coração a respeito dessa qualificação, de estar prontos para servir ao Senhor. E isto é uma honra verdadeiramente para quem quer, né, usar desta oportunidade, aproveitar essa oportunidade, né, que é dada a todos, né, que se dispõem a ser um servo. Nós temos o conhecimento da palavra e isso nos faz entender. Por exemplo, a Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 32, por exemplo, ela fala, que direi, né? No tempo em que vos falaram de Gideão, Baraque, Sansão, Jefé, Davi, Samuel e outros tantos profetas, os quais pela fé conquistaram reinos e praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam boca de leões, eles apagaram o fogo, o poder do fogo, eles escaparam do fio da espada, as suas fraquezas, né? Tiraram força das suas próprias fraquezas. Isso são pessoas que se determinaram a servir ao Senhor, entregar a sua vida a servir ao Senhor. O mundo ele não é digno dessas pessoas, de pessoas que não querem servir, né? O mundo tem trazido para nós apelos, né? Necessidades, tem afligidos, tem os maltratados, mas nós precisamos então observar isso. Eu preciso servir, porque o mundo está necessitado de alguém que sirva e não de que seja servido. No livro de Hebreus, a partir do versículo 32, nós todos receberam um bom testemunho por fé, por meio da fé. E, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Certo de que se nós servirmos ao Senhor, nós temos algo grande da parte do Senhor para nossas vidas, e nós teremos ainda mesmo, nesse tempo, uma recompensa da parte do Senhor. Esses heróis da fé que nós anunciamos aqui, pessoas que fizeram, né, cumpriram aquilo que se proporam diante do Senhor, eles não vacilaram quanto ao fazer, né? Eles decidiram e seguiram permanente na presença do Senhor, buscando, né? Mesmo que às vezes em meios a erros, foram aprendendo, né? Sempre com aquilo que é uma característica do servo, né? Com humildade, aprendendo coisas da parte do Senhor e praticando elas com fidelidade a Deus. Nunca só se entusiasmando com a situação, né? Fazendo parte de um grupo por interesse ou ego, alguma coisa assim. O que o Senhor pede para nós é que nós tomemos uma decisão. Precisamos tomar essa decisão antes de querer, né, ser servo. Eu decido ser servo, então agora eu vou me aperfeiçoar. E servo é isso, né? Tudo isso que a gente pode falar a respeito do servo é que ele precisa andar na obediência, ele precisa andar observando a orientação de Deus, e ele tem que ter características, né? Ele tem que ter, por exemplo, nós temos uma primeira característica de um servo, é que ele precisa ser humilde diante do Senhor. A humildade precisa acompanhar um servo. Diz a palavra assim, em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala: a minha mensagem, a minha proclamação não foram em palavras persuasivas de conhecimento,
mas construídas e constituídas em demonstração do poder de Deus, do Espírito Santo, para que a nossa fé não seja fundamentada em sabedoria humana. Às vezes o nosso conhecimento intelectual é grande, mas não é nisso que nós devemos nos firmar. Nós temos que confiar naquilo que o Senhor nos dá, sabedoria espiritual, poder de Deus. E é isso que Paulo disse aos Coríntios, né? Que aquilo que ele falava não era palavras bonitas ou persuasivas, era mostrar que o Senhor faz, o Senhor tem poder, o Senhor é tudo o que nós precisamos. E assim nós teremos que ser, né? Item 2, nós temos que buscar como servo santidade, ser santo. Em meio a tantas lutas, tanta dificuldade, um mundo da forma que ele se apresenta, nós devemos então nos esforçar para ser um homem santo, uma mulher santa, uma santidade em nossas atitudes, viver, procurar, né, como diz em Hebreus capítulo 12, procurar viver em santidade e paz com todos. Procurar, sim, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sem essa atitude de ser santo, nós não poderemos ver ao Senhor, né? Contemplar a sua glória, nossas experiências com o Senhor. E como poderemos servir se nós não temos o conhecimento espiritual, as experiências com Deus? Então ser servo é isso, poder enxergar Deus, as pessoas enxergarem Deus em nossas vidas, em nossas atitudes, nos pensamentos. Isso é importante que nós faça isso. Terceiro item é ser ensinável, ter um coração ensinável diante do Senhor. Permitir que o Senhor fale e reconhecer que Ele está falando para nós com o seu amor e com a sua verdade. E ela é regra de vida para nós, tem que ser. Se o Senhor disse, não há mais ninguém que possa dizer o contrário. Mesmo que alguém diga não, você vai confiar naquilo que a palavra do Senhor vai falar no teu coração. Isso é ser e ter um coração ensinável, praticante da palavra de Deus e não só um ouvinte, confiando no Senhor, né? Não permitindo que ninguém nos iluda, ninguém mude o nosso pensamento ou nos influencie a ser de outra forma, a não ser como a forma que o Senhor tem trazido para nós. Tá? Quarto item, submisso ao Senhor. Submissão, né? Todos devemos nos sujeitar às autoridades eclesiásticas, autoridades que estão superior a nós, não só na nossa vida secular, né? Que é importante também. Se nós não obedecer à lei do homem, como é que vamos obedecer à lei de Deus? Nós precisamos ser, né, exemplo. E a lei do homem, nós vamos cumpri-la dela e fazer bem, né? E cumprir com a lei do homem, porque se nós cumprirmos com a lei do Senhor, do homem, nós não temos com que se preocupar. Nós estaremos vivendo na lei, estaremos andando na lei, e aí nós não temos por que ser punidos, né? Daí a cada um olhe é devido, cada um lhe é devido o imposto, se imposto, imposto, se tributo, tributo, e se temor, temor, e se honra, honra. A respeito dessa sociedade que nós continuamente estamos vivendo, é necessário zelar por isso, né? Nos dedicar a fazer isso. Se tiver que pagar imposto, nós vamos pagar. Se tiver que ser tributado, nós vamos ser tributados, mas carregando sempre o temor e a honra àquilo que o Senhor nos diz. Isso é ser servo, né? Isso é ser um servo submisso ao Senhor. E no número 5 nós temos a transparência, que é importante também, né? Não menos importante que as outras. Ser transparente, ser claro, ser irrepreensível na presença de Deus e tratar as pessoas, né? Porque isso vai nos trazer para nós liberdade. Isso vai trazer para quem é transparente diante de qualquer situação, liberdade para se expressar e tranquilidade, paz. Se você está sendo transparente, irmão, você vai ser um servo abençoado, um servo que andará, né, de cabeça erguida por todos os lugares e ainda vai ser reconhecido como servo do Senhor, porque isso você carrega, né? Carrega contigo essa demonstração de transparência diante do Senhor. Número 6, ser cheio do Espírito Santo. Isso é imprescindível também, que nós, como servo, tenha isso no nosso coração. Eu preciso servir a Deus, eu quero servir a Deus, então eu me encho do Espírito Santo.
com busca da palavra, com oração, com jejuns, com dedicação a tudo que eu vou fazer, dedicação, largar, entregar o meu coração por inteiro naquilo que eu vou fazer, para que saia com excelência, saia perfeito e ninguém tenha do que reclamar. Há momentos que nós vamos ter que reconhecer, né? E tirar algumas coisas, acrescentar outras, mas para que o trabalho de servo seja perfeito, seja bom, seja agradável aos olhos do Senhor. E por último, ter um coração perdoador. Essa parte é importante nós observar que se não há perdão, não há transformação, não há reconhecimento de que Deus está na tua vida, não há nada que nós possa nos orgulhar, na verdade, né? Porque se eu não perdoo, como posso levar alguém como servo a perdoar? Como posso ser eu um servo se eu não perdoar? E o perdão, ele é acrescido de um comportamento nosso que nos leva a dizer, eu realmente perdoei, fulano perdoou, porque esqueceu a transgressão que lhe fizeram. Em Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim, pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns com os outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Se Deus te perdoou os teus erros, tu como servo tem mais é que perdoar os erros dos outros. Nós não estamos na terra como juízes, nós estamos aqui como servo, como filho de Deus, como aquele que adquire a salvação pela prática daquilo que aprendeu na palavra do Senhor. Isso nos fará muito abençoados, nos fará muito tranquilos, nós passaremos pela terra evitando muitas dores, muitos problemas, né? Então, perdoar é isso, tem que ter um esquecimento completo, não se lembrar, né? Versículo 34, no capítulo 31 de Jeremias, a palavra de Deus diz assim, e não ensinarão mais a cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei as suas iniquidades e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso disse o Senhor. Então, nós devemos perdoar também, não se lembrar, esquecer daquilo que nos fizeram de mal ou fazem e nós esquecer sim, né, totalmente para o resto das nossas vidas. Isso sim vai demonstrar que você perdoou a pessoa e carregar isso conosco é uma das características, né, de um bom servo. Isso eu quero que você carregue do seu coração, guarde isso para que você possa estar vivendo, né, e refletindo sobre a glória de Deus na tua vida, sobre esse serviço, que esse é um serviço constante, não é um serviço para uns dias, não é um serviço para agora, é um serviço para toda a sua vida espiritual enquanto você estiver na presença de Deus. Ser servo é isso, é ter atitude, né? O Salmo 102 diz que nós devemos servir com alegria ao Senhor, né? Apresentar a Ele, diante dele, com cânticos, salmos, louvores, né? Ter alegria, ser alegre, ter com essa disposição, né? E não carregar aí um jugo desigual, né? Algo que possa nos trazer incômodo. Trazer então no nosso coração uma certeza, eu sou servo e eu tenho que ter alegria, eu vou fazer com amor, vou dedicar, vou ser espontâneo, voluntário, vou entregar meu coração, amar as coisas, fazer, né? Abordar todo e qualquer tipo de assunto com prazer, porque isso é que nos fará um servo, né, verdadeiramente abençoado. É importante que nós olhemos para essa atitude, né? Ser servo necessita que nós nos apresente assim. Eu de um tempo para cá, eu como testemunho posso dizer, tenho acordado pela manhã, já ligo o meu celular, já escuto no mínimo 2 louvores enquanto eu estou me vestindo, escovando o dente, estou carregando meu celular ali. Eu me comprometi com o Senhor de abrir os meus olhos, fazer aquela minha oração matinal, já escutando um louvor, escutando um hino, alguma coisa que venha da parte de Deus. Primeiro eu glorifico o Senhor com louvores, escuto, né, também medito ali naquilo ali, dou glórias a Deus, aleluia. E eu tenho sentido que isso é muito bom. E o dia que eu não consigo fazer isso, ou me atraso ou alguma coisa,
eu não fico bem até que eu escute um louvor ou dois. Tenho que escutar. E tem sido muito bom, né? Eu quero testemunhar isso para a glória de Deus. E eu quero agora orar com você no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, louvo o teu santo nome e agradeço, Pai, por mais essa oportunidade de meditar nas Escrituras, ó Deus, e trazer o conhecimento àquele que deseja, Pai, ser um servo da tua obra, Pai. Servir com alegria é o nosso desejo. Eu oro e abençoo a todo aquele que se dispõe, Senhor, a ser um servo temente a Deus. No nome de Jesus, assim seja. Glórias ao Senhor. Amém? Até a próxima.